E aí galera, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava olhando aqui alguns comentários, né, da série aí do Tales of the Empire que vai sair, só que aí eu vi alguns comentários que me chamaram a atenção, né, algumas pessoas perguntando sobre algumas possíveis inconsistências aí. Uma dessas perguntas era o seguinte: se achou que ia ser executada no julgamento dela, por que a Barry Zoff não foi executada? Por que ela tava presa? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no julgamento da Ahsoka, o Tarkin chegou lá, né? Ele pediu a punição máxima, ele disse que queria a pena de morte pra ela. E a Ahsoka ia receber isso, não fosse o Anakin chegando lá no último segundo, junto com a Barry Zoff, fez ela desabafar, aí a Ahsoka foi finalmente absolvida, né? Mas se não fosse isso, a Ahsoka ia receber a pena de morte. E aí a gente tem aqui, vocês vão concordar comigo, a Barry Zoff, o crime que ela cometeu é muito pior do que o que a Ahsoka ali estava sendo julgada. Porque a Barry Zoff fez tudo que a Ahsoka estava sendo julgada, mas ela culpou outra pessoa, que é pior ainda. Então se a Ahsoka ia receber essa pena de morte, Barry Zoff merecia duas. Mas só que em vez disso, como a gente viu no trailer, ela foi na realidade resgatada e depois ainda virou uma inquisidora. Ou seja, ela cometeu um mega crime e ainda ganhou uma promoção, né? Agora, será que isso faz sentido? Andei pensando sobre isso. A gente tem uma possibilidade que é mais simples. Provavelmente não deu tempo, né? Talvez ela foi condenada, recebeu a pena de morte. E aí tava esperando para ser executada, a guerra acabou e ela acabou sendo... Mudou o governo, mudou as regras, ela acabou sendo resgatada lá e virou inquisidora. Isso até que faria sentido, né? Porque até mesmo na vida real, gente que recebe a pena de morte, fica no que a gente chama aí de o corredor da morte, por até décadas esperando a execução. É uma possibilidade sem graça, na minha opinião, mas é possível. A segunda possibilidade é o seguinte: existem dois tipos de pessoas que fazem excelentes Sith ou usuários do lado sombrio. Dois tipos de pessoa. O primeiro é a pessoa que é criada e treinada desde criança. Esse daí é o caso do Darth Maul. Darth Maul, quando era pequeno, né, a mãe Talzin entregou ele pro Palpatine, aí o Palpatine fez o treinamento dele desde a sua infância. Esse faz um excelente Sith ou aprendiz do lado sombrio. A gente sabe que o Maul, né, até o último segundo de vida dele lá nos braços do Obi-Wan Kenobi, só naquele último momentinho lá que ele finalmente, né, conseguiu respirar, dar uma relaxada e soltar o lado sombrio. A vida inteira dele foi uma vida de ódio, raiva, tentando matar pessoas, cometendo crimes. Esse é um excelente usuário do lado sombrio. Agora, a segunda pessoa é a pessoa que era um Jedi, perdeu a fé na Ordem e abandonou os Jedi. Esse daí é o caso do Conde Dooku e do Anakin. Os dois, no início, gostavam da Ordem Jedi, foram treinados e criados na Ordem Jedi, e aí, com o passar do tempo, perderam a fé na Ordem e aí acabaram saindo. E aí a gente tem a Barry Zoff. A Barry Zoff, ela se encaixa num desses. Ela é o segundo caso aí. Ela é uma Jedi que perdeu, ficou descrença com a Ordem Jedi. Então, assim, no ponto de vista do Palpatine, você tem que ter em mente que o Palpatine tava lá no julgamento. Ele viu tudo o que aconteceu. No ponto de vista do Palpatine, ela seria uma excelente reserva. Talvez, né, sei lá, acontecesse alguma coisa com o Conde Dooku, ou o Anakin morresse, o Conde Dooku morresse. Como é que o Palpatine ia fazer? Tá lá a Barry Zoff esperando no banquinho de reserva, e aí o Palpatine, ou até mesmo, não precisa nem morrer, né, o Conde Dooku ou o Anakin. Se o Palpatine, por exemplo, quisesse uma segunda Asajj Ventress, né, a Barry Zoff seria excelente pra isso. Inclusive, a gente viu que eles fizeram basicamente isso, né? Ela virou inquisidora. Então, assim, existe uma gigantesca possibilidade que o Palpatine ou não deu a pena de morte pra ela, ou se deu a pena de morte pra ela, ele propositalmente enrolou essa pena. Estendeu essa execução aí de alguma forma pra manter a Barry Zoff lá de reserva. Ela é uma excelente reserva. Pensa comigo, olha aqui. O Conde Dooku, ponto de vista do Palpatine. O Conde Dooku, quando ele saiu da Ordem, né? Ele perdeu a fé na Ordem. No início ele gostava. Aí com o passar do tempo ele viu que a Ordem Jedi não fazia nada. Eles eram corruptos, não ajudavam as pessoas, esse tipo de coisa. E aí o que ele fez? Ele foi diante do Alto Conselho Jedi e falou: gente, peço demissão. E ele simplesmente foi embora. Agora, a Barry Zoff. O que a Barry Zoff fez? Ela fez um ataque terrorista contra o Templo Jedi e ela matou um monte de outras pessoas. Então a Barry Zoff, assim, pro Palpatine, é um Conde Dooku desbloqueado. Ou seja, não faz sentido nenhum pro Palpatine matar a Barry Zoff. Ele tá sempre pensando no futuro, né? E se eu precisar dessa pessoa? E se um dia ela for útil pra mim? E se um dia eu precisar treinar ela, transformar ela num assassino, que nem a Asajj, ou transformar ela até mesmo em um aprendiz temporário? Mas deixa aí nos comentários, por que você acha que a Barry Zoff não foi executada? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.